E vamos falar do grande jogo entre Santos e Vasco, neste domingo às 16 horas, no Morumbis, válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Nem terminou o primeiro turno, mas já estamos começando o segundo turno. Lembrando que o próprio Santos tem um jogo atrasado ainda do Palmeiras, lá na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, que está ainda para acontecer. E o que está acontecendo já neste sábado já é os jogos que estão rolando ou já rolaram pelo Campeonato Brasileiro. Tivemos a vitória do Fluminense sobre o Fortaleza por 1-0, por 2-1, desculpa. Tivemos a vitória do Ceará contra o Red Bull Bragantino, que não ganha de mais ninguém, por 1-0. E tivemos o empate do Juventude, empatando com o Vitória lá no Barradão 2-2, e o São Paulo, que estava perdendo de 2-0 para o Sport lá na Ilha do Retiro, e no final acabou empatando também em 2-2. E neste momento está rolando o jogo entre Corinthians e Bahia na Neoquímica Arena, e o Corinthians está perdendo por 2-1 para o time baiano. É o Campeonato Brasileiro que não dá moleza para alguns times dentro do Campeonato Brasileiro. Lembrando que se o Corinthians perder esse jogo, o Corinthians vai ficando enrolado ali na parte de baixo do Campeonato Brasileiro. Quem diria, hein? Quem diria? Que coisa. O Campeonato Brasileiro é complicado às vezes, é complicado. Eu estava vendo o jogo entre o primeiro tempo, só que eu vi uma boa parte, São Paulo e Sport, um jogo bem igual. O goleiro de São Paulo deu uma bobeira lá e o Lucas Lima fez o gol do Sport, e depois ainda fez mais um, mas não conseguiu segurar, não. Mas vamos falar do nosso Santos, que enfrenta o Vasco amanhã, lá no Morumbis, pela 20ª rodada do Brasileirão. O Santos, que vai ter a volta do Luan Pérez, mas ainda não tem a volta do João Basso e do William Arão. Quem diria, hein? Tem muitos que estão sentindo falta do Carreirinha, o João Basso, como zagueiro do Santos. Tem uns bravos com a escalação do Kleber Gauchinho. Tem um pessoal bravo aí com a escalação do Kleber Gauchinho, porque o Kleber Gauchinho sacou jogadores que tem um pessoal que não gosta, que quer ver o cara jogando. Olha, vamos aguardar para ver nesse jogo de amanhã, porque o treinador ele tem que ter as escolhas dele. Ele não vai agradar todo mundo, e nem os jogadores todos vão ser agradados pelo o treinador. O treinador tem que escolher 11. Às vezes o time tem 12, tem 15, tem que escolher 11. É só 11 que pode jogar. E aí, às vezes, tem um pessoal que fica meio bravo, porque tira aquele jogador que ele gosta e põe no banco de reserva. Mas a gente tem que lembrar também que dizem que para você ser campeão hoje no futebol brasileiro, principalmente aqui no futebol brasileiro, você tem que ter elenco. Então, não importa se o rapaz vai entrar jogando ou vai ficar no banco, você tem que usar ele. De repente, é a grande arma para o segundo tempo, ser um jogador importante, como foi o Cavalheiro lá contra o Cruzeiro. Foi um jogador importante para o Santos. Tomara que amanhã, se o Santos precisar, tomara que não precisa, mas se precisar para o segundo tempo, que o Santos tenha um banco forte para poder entrar e, quem sabe, desequilibrar o jogo para o Santos. Vamos aguardar aí para a gente ver. O Vasco, que não tem o seu artilheiro, o Verratti, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. E também não tem o Adson, que está no departamento médico, e tem a volta do Lucas Piton, que estava suspenso no último jogo do Vasco. Esse é o panorama desses dois grandes times que hoje estão na parte de baixo da tabela, hein? Não é fácil, não. É umas coisas meio que complicadas. Ó, eu estava vendo ali na Gazeta Esportiva, ao todo, entre Santos e Vasco, foram 106 jogos entre os dois times, com 38 vitórias do Santos, 32 empates e 36 vitórias do Vasco da Gama. Olha,
é muito equilibrado o confronto, não tem jeito. Por mais que, por mais que o Santos está ali na 14ª quarta, é, colocação e o Vasco dentro da zona do rebaixamento, não vai ser jogo fácil, não. Eu estou vendo muitos aí achando que o Santos vai jogar para cima do Vasco. Olha, vamos tomar cuidado, porque a gente sabe o jeito que o time do Diniz gosta muito de valorizar a bola, e às vezes o Santos tem que se precaver e tentar, como a gente pode até imaginar aí, roubar a bola e tentar sair o Santos do contra-ataque, porque o Vasco, ele, posso estar enganado, só se o Diniz mudou muito o jeito dele jogar, mas é aquele jeitinho dele ali, bola para lá, bola para cá, tocando, tentando achar uma brecha, tentando achar uma oportunidade aí para finalizar e, quem sabe, achar o gol. Vamos aguardar e esperar, porque é jogo difícil, não é jogo fácil, não. Mas é claro que eu acredito sim na vitória do Santos. Isso é, se o Santos não marcar touca, não marcar bobeira dentro do campo. Porque eu fiz até um short hoje e ainda disse ainda, o Santos às vezes, quando os times estão em dificuldades lá embaixo, o Santos gosta de dar aquela ajudinha, dar aquela mão lá para dar uma erguidinha nos caras. Então tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que, por mais que o Vasco está lá na zona de rebaixamento, mas é um time de camisa pesada, a gente não vai negar aqui para ninguém, porque é isso aí mesmo. Vamos aguardar e esperar agora o grande jogo de amanhã. Quem sabe aí uma grande vitória do Santos, e aí o Santos dando uma subidinha mais na tabela e deixando esse pessoalzinho lá para trás, já que o Vitória não venceu, o Fortaleza não venceu, e se o Santos vence o Vasco, deixa eles todos agasalhadinhos aí embaixo, sem prejudicar quem está lá no alto. Vamos torcer e acreditar, sim. Deixa eu molhar a boca aqui um pouquinho. Ó, o provável Santos para amanhã, eu não fui longe, não. Eu dei uma escalação essa semana e eu acredito que eu não tive tempo de reparar direito, mas eu acredito que foi mais ou menos por aí, ó. Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Gabriel Tempo, Neymar e Barreal. E lá o Tiquinho Soares e o Guilherme. Eu acredito que foi quase isso daí, ou eu pus o Rolaser, alguma coisa assim. Portanto, seria isso aí, ó. Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza. Zé Rafael, Gabriel Tempo e Neymar, Barreal, Tiquinho Soares e o Guilherme. Esse é o time que o provável time do Santos para entrar amanhã em campo contra o Vasco no Morumbis, escalado pelo treinador Kleber Gauchinho. Mas o que o pessoal ficou bravo é porque ele sacou o Rolaser do time e colocou e vai entrar com o Barreal no time. Para uns, por que ele não entra com o Barreal no lugar do Tiquinho, o Neymar mais na frente? Eu já disse aqui que eu não gostei muito. Eu gostei só daquele jogo contra o Botafogo, que o Neymar fez o gol de mão lá, que ele jogou mais avançadinho, porque aquele dia o Santos fez uma bela de uma partida e acabou perdendo o jogo pro Botafogo. Então, eu não gostei muito, não venho gostando muito quando põe o Neymar lá de falso 9, não, porque às vezes a gente vê que o Neymar não é centroavante. Não pode todo mundo querer que o Neymar joga lá na frente, joga de centroavante. Neymar não é centroavante. O Santos sempre teve um centroavante. O Santos sempre teve um centroavante. O Paulinho McLaren que o diga. Um belo dia no Campeonato Brasileiro, há uns anos atrás aí, foram 3 gols do Bebeto e 3 gols do Paulinho McLaren, lá no Rio de Janeiro. Um jogo 3-3, então isso prova que tem que ter sim o centroavante. Vive uma má fase o Tiquinho Soares? Vive. Quem sabe que amanhã ele guarda 2 golzinhos aí e começa a desembestar de novo, fazer gols. O centroavante é assim, às vezes ele está na seca, não faz gols, e de repente ele começa a meter bola para a rede e começa a ganhar confiança de novo, e quem sabe que pode ser amanhã. Então, se a gente analisar aqui, Gabriel Brazão, Mike, Luizão, Luan Pérez e Souza, Zé Rafael, Gabriel Tempo e Neymar,
Barreal, Tiquinho Soares e o Guilherme. Eu acredito que é uma boa escalação, sim. Aí você tem para o segundo tempo, você pode ter ali o Roleiser para entrar, você pode ter o Luca Meireles para entrar. Vamos ver quem que vai estar no banco de reserva, se vai ser o Luca Meireles ou se vai ser o Luca Meireles e o David. Você vai ter o Cabalheiro para entrar. Então, quer dizer, você tem que ter o banco forte. Não é assim que todo mundo fala, que tem que ter um elenco forte? Então, o Santos está com o elenco de acordo. Você não pode jogar com 12, não pode jogar com 13. Alguém tem que ficar no banco de reserva. E desta vez ele escolheu o Roleja. Vamos ver, vamos aguardar, porque ele tem que ter a opinião dele, e ele que veio treinando. Outro lugar, outra posição também é o Luizão, no lugar do Gil. Eu disse semana, se fosse eu o treinador, que eu não sou, mas eu dava chance aí, já que o Luizão foi bem contra o Cruzeiro, eu dava chance para o Luizão continuar aí de mais uma oportunidade, porque é o que eu disse aí, o Santos está atrás de zagueiro, o Santos está atrás de zagueiro, mas você tem um zagueiro ali, de repente, você pode fazer esse zagueiro para o futuro. De repente, nós podemos terminar o final do ano aí com um zagueiro, o Luizão, já pronto para o ano que vem também, e o Gil vai parar, o Gil não vai continuar. Então, dá chance para o Luizão. E parece que ele ouviu até eu falar e ele vai dar chance sim para o Luizão. Então, eu gosto da ideia do Luizão, sim, na zaga do Santos. E para dizer aqui, eu gostei sim da escalação do Santos para o jogo de amanhã. Eu gostei até mesmo para você ter opção também no banco, opção de jogadores que podem entrar forte no segundo tempo também e ajudar o Santos. Portanto, vamos acreditar sim numa vitória do Santos, que seria espetacular amanhã às 16 horas no Morumbias. 20ª rodada, início do segundo turno do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar, torcida brasileira. Eita, tempo bom. Ó, um provável Vasco, um provável Vascão, como diz aos nossos amigos carioca lá, Santos e Vasco amanhã no Morumbi, o Vascão da Gama. Com todo respeito a eles, claro, meu pai é carioca, eu tenho sangue lá dos carioca, claro. Tenho pessoas que moram lá no Rio de Janeiro. Se eles me ouvem lá, o Raul Schott aqui, tem um bando de Schott ali para o lado de Nova Friburgo, para aquele lado ali. Foi aonde meu pai nasceu, onde meu pai viveu ali, tal de Bom Jardim. Um abração ali para o povo de Nova Friburgo ali. Olha que legal, que legal. A internet é até interessante por isso daí. Por isso daí. Portanto, aquele lugarzinho ali, eu já fui lá já, eu já fui lá. Você vê uma montanha lá que a hora que eu olhei aquela montanha lá, eu falei assim, nossa, vai chover, o tempo tá escuro. Não, quando eu olhei direito, era uma montanha, finalzinho de tarde, eu achei que era o tempo para chuva. Não, era a montanha mesmo, eu estava pensando que era o tempão de chuva. Falei, vai chover, vai vir um temporal, mas não era uma montanha, que coisa. Ô Jacuzão, ô Jacu. Meu Deus. Ó, provável Vasco é esse aí, ó. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maurício Lemos, Lucas Freitas e Lucas Piton. Hugo Moura, Tietê, Coutinho e Nuno Moreira. David e Ryan. Esse é o provável time do Fernando Diniz, que amanhã volta a dirigir uma equipe contra o Santos. Ele foi treinador do Santos, aquele toque para lá, aquele toque para cá, e bola para lá, e bola para cá, e nada de sair gols. Dava um desespero também. Meu Deus do céu, meu pai do céu, que coisa difícil. Mas tudo passa, já passou, já ficou para trás, e hoje o Santos é comandado pelo nosso treinador, o Kleber Gauchinho. Sucesso para o Kleber Gauchinho no Santos, sucesso para o Kleber Gauchinho nesta partida deste domingo contra o Vascão, lá no Morumbi. Para apitar o jogo, o Ramon Abate Abel, de Santa Catarina, o Bruno Bosquilha, do Paraná, o Thiago Americano Labes, de Santa Catarina, e no VAR, o Rodrigo de Alonso Ferreira, também de Santa Catarina. Esse é um pessoal importante. Os torcedores do Cruzeiro estão bronqueados
com o Wilton Pereira Sampaio, porque do gol anulado do Cruzeiro lá no Mineirão. Olha, que lá é um lance tão complicado, porque se ele dá o gol, quem estaria reclamando eram os torcedores do Santos. Ele anulou o gol, quem está reclamando é a torcida do Cruzeiro. A gente respeita a opinião de cada um, a gente tem o respeito de cada um, cada pensar. Eu, no meu modo de ver, não foi aquela faltona, mas também faltinha, é falta também. E às vezes a gente vê sim que o jogador tocou no pé do, do Zé Rafael, na perna do Zé Rafael, e acabou tirando o Zé Rafael da jogada. Agora, a gente tem que respeitar a opinião de cada um. E como eu até mesmo respeitei a opinião do Wilton Pereira Sampaio, que foi lá no VAR e acabou vendo a falta e acabou tirando o gol do Cruzeiro. O VAR serve para isso daí, para corrigir o erro dentro de campo. Se é que na opinião do árbitro teve o erro, ele acabou anulando. Felicidade para o Cruzeiro, que o Santos acabou sendo mais perfeito na hora de fazer o gol e acabou fazendo dois e acabou vencendo o jogo. Mas o Cruzeiro está bem colocado ainda. Continue lá, que nós vamos tentar ainda, como se diz, pegar ao menos uma beiradinha lá no alto. Vamos ver e acreditar. Vamos esperar o grande jogo de amanhã, Santos e Vasco no Morumbi, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e quem sabe aí uma grande vitória do Santos e uma boa arbitragem desse trio aí, porque se a arbitragem não prejudicar, tem tudo para ser um grande jogo entre Santos e Vasco. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.